Quando eu sei que é o momento certo para tomar aquela decisão, para fazer uma escolha, para aceitar, para dizer sim. Quantas vezes eu vi a oportunidade assim passar na minha frente e eu, por insegurança, medo, incerteza, disse não, perdi aquela oportunidade. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Eu vou compartilhar com vocês a minha trajetória e também alguns, como é que eu posso dizer? É como se fosse um mapinha que eu fiz para entender se de fato aquilo eu estava fazendo com a minha essência, com a minha convicção, ou se eu estava apenas me boicotando novamente. Porque o fato de você não escolher não pode ser uma das piores coisas. Infelizmente, às vezes é melhor a gente dizer não. Só que a gente não pode ficar assim para sempre. A vida precisa andar, a gente precisa fazer as escolhas para que novos caminhos, novos percursos se abram para a gente poder trilhar. Mas às vezes é importante você dizer não, porque você pode se dar mal, você pode perder tempo, você pode fazer ações com que você se arrependa e não tem como voltar atrás, né? Não existe ainda essa máquina do tempo para a gente poder voltar atrás nas escolhas e nas ações que tomamos. Então não fique chateado se você é uma pessoa que até agora só disse não, porque o medo e a insatisfação e esses lugares onde nós ficamos muito tristes com nossas escolhas, onde a gente envolve pessoas e acaba levando muita gente para o buraco, ele acontece. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que eu aprendi a dizer sim. Eu aprendi a fazer escolhas assertivas. E é este passo a passo que eu vou compartilhar com vocês para que vocês se inspirem, para que vocês possam criar o passo a passo de vocês, para que vocês possam aprender a se investigar e cada vez mais ter essa autoconfiança para tomar as decisões. Comigo foi o seguinte: quando vi uma oportunidade e que parecia incrível em todos os sentidos, eu já ficava com medo, eu falava, nossa, olha, esmola demais, né? O santo desconfia, falava, tá muito fácil. E nesse processo eu já identificava uma crença. Quando eu falava, tá muito fácil para ser verdade, o que é que eu estava dizendo? Que eu não acreditava. Porque acreditar não era uma coisa simples. Não foi algo que eu conquistei ao longo da minha vida com muita facilidade. Infelizmente, acreditar depende muito de várias condições e às vezes elas não estão relacionadas ao que você fez, mas assim, uma sociedade, a sua família, o seu ambiente de trabalho. Então, quando a gente passa por experiências que nos traumatizam, acreditar passa a ser uma coisa muito distante. Então, essa frase, isso tá demais, tá bom demais para ser verdade, ela instaurou na minha cabeça como uma crença que eu fui me livrar assim aos 40 anos. Eu espero que você não demore tanto tempo para isso, porque esse foi um dos motivos que eu deixei de experimentar muitas coisas. Mas aí depois eu tomo aquela decisão e me arrependo. Então, como é que foi para mim? Eu também fazia isso. E aí eu percebi que eu estava fazendo escolhas somente com o meu ego. Sabe essa casca que a gente cria para se proteger mesmo do mundo? E que se a gente não tomar cuidado, ele vai se multiplicando e de repente você já não sabe mais onde você está ou quem você é? Tem um vídeo no canal chamado Egos, se vocês puderem acessem, é muito interessante. Vou deixar também aqui na descrição. Então eu estava tomando decisões com o meu ego, não com a minha essência. O que é a minha essência? A essência, aquilo que nós somos, que viemos fazer, a nossa alma, a nossa missão, aquele lugar dentro da gente que fala com a gente com amor, com cumplicidade. Tem um vídeo no canal chamado Essência.
ele explica direitinho sobre isso. Então, quando eu comecei a tomar decisões, a fazer as minhas escolhas partindo da minha essência, eu parei de me dar mal. Uau, aquilo foi muito interessante. Por quê? Porque eu tomava decisões, às vezes as coisas aconteciam, então eu na euforia, na alegria de uma coisa tão legal tá acontecendo, não sabia de fato se aquilo era necessário para mim, se era importante, se era bom, se ia fazer diferença ou se ia apenas tomar o meu tempo pelo simples fato de parecer bom. Porque quando nós tomamos uma decisão nesse lugar de euforia, não é uma decisão relacionada à sua essência, porque a sua essência e a sua essência é calma, a sua essência é sábia. É tão interessante isso, quando coisas muito boas aconteciam e eu já tinha pedido, já tinha traçado um plano, já tinha imaginado como seria, com que pessoas eu trabalharia. Quando eu já tinha feito esse processo e as coisas aconteciam relacionadas a isso, a minha essência dizia, tá aí, não pediu, toma, parabéns. Mas não existia uma euforia, existia uma alegria misturada com paz. Então eu percebia que esses momentos de euforia, eles eram interessantes, mas mesmo assim eu tinha que perguntar para a minha essência. Então, como é que eu perguntava? Eu perguntava para o meu corpo, que é a minha consciência corporal. O meu corpo que sente, o meu corpo que assimila o mundo com todos os sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. Eu falo bastante isso. Então, essa consciência corporal, ela faz parte da sua essência. Porque tomar uma decisão com o ego é tomar uma decisão com a mente. E às vezes, ou ele está num lugar de euforia, ou ele está num lugar completamente para baixo, de tristeza, de raiva, de desconfiança, né? São os polos aí que a gente trabalha constantemente. E escolhas neste lugar não é bom ser feito. Então, quando é que eu estou fazendo escolha com ego? Quando eu não sinto paz. Então essa foi a primeira resposta que eu me dei. Eu não estou sentindo paz, eu estou muito eufórica. Calma. Responda depois. Curta o momento de euforia, mas dê a resposta depois. Porque de repente é eufórico, é bom, tá acontecendo e tudo bem, mas se aquele momento exige de você uma escolha, uma resposta, algo que você vai abrir um novo percurso, uma nova trajetória na sua vida, espera aquela euforia baixar. Entra nesse lugar de sintonia com a sua essência, esse lugar onde a nossa essência é paz, é calma. E também o contrário. Eu preciso tomar essa decisão. Olha, se eu não tomar essa decisão, as coisas podem piorar. E às vezes podem mesmo. Às vezes já passou da hora de você agir e a vida tá te pedindo essa mudança que inclusive pode estar colocando em risco a sua vida. Fiquem atentos a isso. Mas a sua essência, há muito tempo, quando você está nesse lugar, ela já está gritando. É como se você já soubesse o que tem que fazer, mas você não faz. Tamanho é o medo, a desconfiança. Percebem o quanto a confiança, o acreditar é importante? Então, não faça decisões quando você está muito triste. Às vezes é melhor quando você está até com raiva, porque a raiva, ela é uma resposta para aquilo que você realmente não quer. Aquilo eu abomino, eu não quero, você sente raiva. E, às vezes isso é mais fácil você identificar e poder fazer uma escolha quando você está com raiva. Olha que absurdo eu estou dizendo, mas é verdade. Do que quando você está triste. Mas em nenhum dos casos eu aconselho você fazer escolhas, a não ser que você tenha que resguardar a sua vida, ou a vida de uma pessoa, e aí a sua essência, ela vai dizer. Quando ela dizer e quando ela falar com você, você não vai ter dúvida. Então essa foi a segunda coisa que eu aprendi. Já volto nessa segunda parte, eu vou finalizar a primeira, que é como eu faço escolhas com o meu corpo. Eu já tenho uma facilidade porque eu trabalho com este lugar da consciência corporal desde a minha formação, ou seja, mais de 20 anos que eu estou na frente de uma sala de aula, ou estou com a minha consciência corporal como atriz, ou estou ensinando ou estou executando. Então isso para mim é muito natural.
Perceber que o meu corpo grita, que o meu corpo fala, eu sei onde ele dói, eu sei por que isso aconteceu, porque essa consciência ela já está sendo trabalhada há anos. Se você não tem essa profissão, pode ser sim mais difícil, então não se cobre. Não se cobre de você tentar fazer esse exercício a primeira vez e não conseguir. Mas que exercício é esse? Geralmente, funciona e tem funcionado para mais pessoas fazer esse exercício no banho, que é perguntar para o seu corpo mesmo, o seu sim e o seu não. O que é o sim e o que é o não. É um exercício que eu aprendi na barra de Axis. E o corpo fala. Se você quiser saber mais sobre isso, procure um profissional de barra de Axis, procure profissionais que sabem do que eu estou falando para te orientar, para oferecer uma sessão, até mesmo um curso, porque isso mudou a minha vida. Aqui na Espontânea a gente trabalha isso, eu também ensino isso dentro dos cursos. Muda a vida das pessoas, porque elas de fato saem da mente, saem desse lugar totalmente mental e vai para um lugar de essência, que é o corpo, que está relacionado a todos os sentidos. Então, quando eu perguntava para o meu corpo, automaticamente, depois de exercitar bastante, depois de já validar o meu sim e não, ficava uma coisa natural. Então, quando eu sentia paz, depois de fazer aquela escolha, quando meu corpo dizia sim, isso é bom, não, isso não é bom. E às vezes meu corpo dizia não para umas coisas que pareciam fantásticas. E quando eu respeitava isso e falava não, eu entendia ou minutos, horas ou dias depois que realmente aquilo não era fantástico. Então é difícil a gente saber quando estamos fazendo escolhas com o nosso ego e com a nossa essência. Eu validei isso aprendendo a perguntar para o meu corpo, aprendendo a ouvir o meu corpo. E em resumo, eu chegava nesse lugar de paz. Se essa escolha, independente de qual dela, me trazia mais calma, mais paz, mais tranquilidade, imediatamente eu fazia. Então vamos para o segundo passo, que é quando eu falo. Quando isso acontece, você não tem dúvida. A sua essência, ela sabe o que é bom para você desde o momento que você nasceu, ou antes. É como se fosse a sua alma, vamos chamar assim, né? Acho que nas religiões isso fica mais global. É a sua voz interna, é o seu eu interior, é a sua essência. E ela não tem dúvida. Quem já sentiu isso? Que fez uma escolha sem dúvida, nesse lugar de paz e tranquilidade, mesmo quando todos estavam dizendo o contrário, falando o contrário, e você tinha tanta certeza de que era aquilo que devia ser feito, que era melhor para você, era tão bom para você, fazia tão bem para o outro. Essa também é uma das coisas cruciais para entender este momento da hora H, de tomar a decisão. É bom para mim? É bom para o outro? É bom para o mundo? Nossa, quando é bom para mim, para o outro e para o mundo, não tenho dúvida de que essa escolha é boa. Essa é a escolha feita pela essência. Ela carrega essas perguntas juntas. É bom para você? Vai fazer bem para o outro? Vai fazer bem para o mundo? Vai, é isso. Tá no caminho. Então, eu comecei a parar de perder essas oportunidades quando eu comecei a perguntar para o meu corpo, quando eu comecei a ouvir a minha essência, quando eu percebia que naquele momento eu não tinha dúvida do que fazer. Por isso que não é interessante nós tomarmos qualquer decisão em algum estado alterado. Quando eu falo alterado, é esse lugar que eu já relatei aqui, de muita euforia ou de muita tristeza. E aí, entre a tristeza e a euforia, tem um percurso longo. E esse percurso é onde a gente vai errando, porque a gente nunca sabe qual é o meio, onde está esse ponto de equilíbrio, onde está esse lugar de reencontro com a sua essência. Então, eu só posso fazer uma escolha quando eu estiver
totalmente equilibrado? Olha, o ideal seria que sim, mas quando é que nós temos essa certeza de que estamos totalmente equilibrados? Quando nós já estamos exercitando esse processo de ouvir o nosso corpo, observar a nossa mente e sentir o mundo. Esse foi o terceiro passo para validar aquela escolha do momento H. Sabe aquela hora H que você fala, putz, agora eu pego, tá na minha mão, não vou deixar essa oportunidade passar. É quando eu voltei a aprender a sentir, né? Eu tive que reaprender a sentir. A gente vive num mundo tão mecanizado das coisas, das emoções, das relações, e sentir está sendo uma coisa cada vez mais difícil. E este sentir, ele começa não necessariamente em você, começa fora também. Às vezes você está num processo e algumas respostas te vêm em sonho, se você sonha. Por isso que é muito importante cuidar do seu corpo, porque dormir é o mínimo, sonhar também deveria ser o mínimo, porque é um processo de comunicação do nosso subconsciente para o nosso consciente. É o momento que a gente começa a fazer as pontes, que a gente começa a observar com mais carinho este universo simbólico, o significado das coisas, as sincronicidades. Então, tudo isso está relacionado ao sentir, porque não são coisas que a nossa mente consegue explicar. Nem tudo nós sabemos, né? Quando a gente consegue explicar algo, quando a gente adquire uma sabedoria sobre aquilo e a gente começa a ter certezas ali, né? E ter certeza é diferente de sentir, não esqueçam disso, né? Porque as certezas são construídas a partir do ponto de vista, de vivência, de cultura, de cada um. Então, quando eu comecei a sentir mais a vida, a observar que as coisas estavam relacionadas, que eu fazia um pedido e de repente eu sonhava com algo, acordava, tinha um sinal tão claro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um momento da minha vida que a minha alma começou a gritar assim, que ela precisava viajar. E nem foi na pandemia, ali foi um momento muito específico. Foi na pandemia, depois da pandemia, e esse momento de realizar essa viagem, ou sair um pouquinho da casa, do bairro, ele nunca chegava. E eu falei, alguma coisa está errada. Estava tudo errado. Eu estava completamente desequilibrada em todos os meus corpos. No meu corpo físico, no meu corpo mental, no meu corpo espiritual. E eu comecei a trabalhar esse equilíbrio. E quando eu comecei a trabalhar esse equilíbrio, foi muito rápido. Eu quero aproveitar e falar que tem o vídeo Essência, o vídeo Escolhas, Boas Escolhas e o vídeo Equilíbrio. Procure este vídeo no canal, eu também vou deixar o link aqui, porque eles são complementares a esse momento desse vídeo agora. E eu não conseguia viajar. Quando eu comecei a equilibrar isso, as coisas começaram a acontecer. E quando eu comecei a equilibrar a minha parte espiritual, eu comecei a sonhar. E era bom, e eu comecei a sonhar com viagens e lugares que eu ia. E eu lembro que num desses sonhos tinha uma tempestade assim de vento. E essa tempestade de vento com folhas caindo começou a ser recorrente. E era bom, eu falava, nossa, que sensação boa. E aí depois eu comecei a observar que a minha viagem estava a caminho, não só pelo fato de eu ter batalhado, trabalhado por isso, mas porque eu já estava sentindo antes de ter as respostas dos outros, eu já estava sentindo antes que aquilo ia acontecer. E teve um dia que foi muito especial, que estava um calor assim muito quente, não como nos dias de hoje, porque a gente chegou num limite aqui, né? Nós estamos vivendo no limite nesse atual momento das nossas vidas aqui, novembro de 2023. Mas estava um dia muito quente, muito abafado, e eu estava ali na varanda do meu quarto, batendo um tapete, e de repente, assim que eu bati o tapete,
eu tava forrando assim para ele tomar um solzinho e veio uma ventania do nada, fez shoo, e caiu um monte de folhas no meu pé. E na hora eu lembrei do sonho. E essa ventania, pum, passou. E aí eu lembrei do sonho, eu falei, nossa, foi muito parecido, até me arrepio só de lembrar. E aí, o que é o se arrepiar, não é, gente? É sentir, olha só de lembrar aquela emoção, aquilo que eu vivenciei, eu tô arrepiado, eu estou sentindo. Então, eu sabia que eu ia viajar. Mas na vida real, né, assim, do palpável, não tinha nenhuma possibilidade, nenhum convite, nenhum trabalho que proporcionasse uma viagem, não tinha nada acontecendo. Eu estava plantando, mas eu não sabia que poderia acontecer tão rápido. E aconteceu. Foi na mesma semana que eu comecei a fechar os trabalhos e todos os meus trabalhos envolviam viagem. É muito interessante a gente ter consciência, né, do que a gente pede também, porque quando nós estamos pedindo algo para o universo, para Deus, nós estamos também já naquele momento fazendo escolhas. Aí eu falei, a escolha não começa no mundo físico palpável, começa num lugar imaginário. Por isso que o universo é mental. Você vai construindo este universo, esta vida, você vai codificando, você vai querendo aquilo. E aconteceu. Viu como é importante tomar cuidado com aquilo que você pede? Porque acontece. E todos os trabalhos que eu tenho realizado até então, nenhum foi na minha cidade. Agora eu estou pedindo para trabalhos que aconteçam aqui na minha cidade, lógico. A gente vai entendendo. Então percebe o quanto esse lado intuitivo, sensorial, do sonhar, dos símbolos, de entender as sincronicidades, não as coincidências, porque eu não acredito mais. Inclusive, eu vou falar de novo, tem um outro vídeo no canal, que é o vídeo mais bombado, que chama Sinais, que ele vem dizer exatamente sobre isso, sobre se aquilo é sincronicidade, por que a gente chama de coincidência, é muito, muito bom. E é isso, eu fiz esse mapinha com 3 processos que eu vivenciei, é óbvio que teve mais, mas eu acho esses os mais significativos, os mais importantes para que a gente não perca as oportunidades, aquilo que nós, sabe quando a gente pede, vem e ao mesmo tempo a gente fica pedindo e fica negando, pedindo e negando. Então é um momento bom e saudável para aprender a não negar as coisas. Quando você nega, quando você deixa de fazer uma escolha, uma nova escolha, você está negando um novo movimento, você está, resumindo, deixando de experienciar a vida, deixando de evoluir. Ah, mas eu quero evoluir dando certo. Quem é que não quer? Eu também quero, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, compartilhando como foi o processo para mim. E convidando vocês a observarem como é o processo de vocês. Nós não temos dificuldade para fazer escolhas quando nós estamos conectados à nossa essência. Quando nós já observamos nossos pensamentos e paramos de nos boicotar. Quando a gente já tem essa sabedoria e não tem mais preconceitos de saber que existe uma consciência corporal, que o nosso corpo também toma decisões, porque é o nosso corpo que sente. E se você precisa tomar uma decisão naquele momento, que a gente chama de hora H, leva para o seu sentir, para o seu coração.